aí, galera do Me Salva, a gente vai seguir com o nosso curso de algoritmos e lógica de programação. Então, a gente está vendo os algoritmos condicionais, a gente já viu os sequenciais, a gente já viu o condicional simples e agora a gente vai começar a ver a seleção dupla. Então, basicamente, a seleção dupla é quase a mesma coisa da simples, a gente vai ter se expressão lógica. Então, aqui a gente já viu que pode ser, por exemplo, x igual a 1 ou x igual a 2, qualquer expressão lógica que a gente quiser, vai executar o comando V, daí, se não, vai executar o comando F. Então, basicamente, o que o computador vai fazer? Ele vai analisar a expressão lógica e, se ela for verdadeira, ele vai executar o comando V. Se for falsa, vai executar o comando F e qualquer um dos comandos que for executado vai ir para a saída depois. Então, agora vamos fazer um exemplo de seleção dupla. Então, lê um número e verifica se ele é par ou ímpar. Bom, o objetivo desse problema é informar se o valor é par ou ímpar. Como entrada, a gente tem um valor e como saída, uma mensagem dizendo o resultado. Então, o nosso algoritmo para o ímpar, ele informa se o valor lido é par ou ímpar, tem como entrada um valor, como saída uma mensagem. Então, a gente vai ler o valor e se o valor for par, ele vai escrever é par. Se não, ele vai escrever é ímpar. Aqui eu comecei com par, mas eu poderia ter começado com ímpar. Essa ordem não é relevante. No fim, o resultado vai ser o mesmo. Bom, agora a gente vai refinar o nosso algoritmo para usar os operadores que a gente já viu. Então, a gente vai ler o valor. E agora a gente vai usar aquele operador que eu mostrei, que é o resto. Que a gente sabe que um valor é par se ele for divisível por 2. Então, ou seja, se o resto da divisão por 2 for zero. Então, a gente vai ver aqui se o resto da divisão do valor por 2 for zero, aqui o nosso operando de comparação, são dois iguais, a gente vai escrever é par. Se não, vai escrever é ímpar. Está pronto o nosso algoritmo. As expressões condicionais, não precisa, a gente até agora escreveu só um comando, escreveu uma mensagem ou atribuir um valor, mas pode ter mais de um comando, pode ter quantos comandos a gente quiser para cada condicional, tanto no simples como na seleção dupla. Além disso, os comandos, eles não precisam necessariamente ser uma sequência. Por exemplo, aqui a gente tem um comando que é um condicional também. Então, a gente pode aninhar condicionais, a gente pode seguir fazendo sequência, a gente pode fazer um comando que seja uma iteração, que a gente vai ver depois o que é. Então, a gente pode ficar brincando com os tipos de comando. O objetivo desse curso não é ensinar uma linguagem específica, mas sim a lógica de como implementar um programa. Como eu falei na primeira aula, um algoritmo bem feito é implementado em qualquer linguagem, mas algumas coisas como o if, por exemplo, que é o nosso C, é padrão para várias linguagens, assim como os operadores que eu tinha mostrado nas aulas anteriores. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho só de sintaxe, de linguagem para o condicional, que é o if. Então, if é a expressão lógica entre parênteses, comando, e se tem mais de um comando, a gente bota entre chaves para saber quando começa e quando termina esses comandos do teu if. A mesma coisa para a seleção dupla.
Então, o if segue igual, e daí o nosso senão é o else. E também, se tiver mais de um comando, a gente tem que botar as chaves. Então, agora vamos fazer mais um exemplo agora com alinhamento de condicionais. Então, ler um número e, se ele for positivo, aí verificar se é par ou ímpar. Então, eu já escrevi aqui o objetivo, que é informar se o número é positivo e depois dizer se é par ou ímpar, como entrada valor e como saída uma mensagem. Então, o nosso algoritmo para ou ímpar, que eu vou cortar um pouquinho o título, vai verificar se o número é positivo e depois vai informar se é par ou ímpar. Então, a gente vai ler o valor. E agora, vamos olhar primeiro aqui para esse nosso primeiro condicional. Então, a gente vai primeiro ver se ele é positivo. Então, se valor maior que zero, a gente vai aqui fazer a nossa análise se é par ou ímpar que a gente já fez no problema anterior. Se não for positivo, então aqui esse senão desse condicional, se é positivo, a gente vai escrever não é positivo. Agora, se ele for, a gente vai fazer a análise que a gente já fez antes. Resto do valor por 2 igual a zero, escreve é par. Se não, escreve é ímpar. E está feito o nosso algoritmo. Aí eu vou mostrar o que a gente chama de pseudocódigo, porque ele não é um código ainda, ele não está completamente codificado para nenhuma linguagem, mas ele já tem algumas estruturas de linguagem de programação. Então, o nosso pseudocódigo vai fazer a mesma coisa que o algoritmo, vai ler o valor. A gente usa, geralmente, ponto e vírgula para dizer que acabou um comando. Então, if valor maior que zero, a gente vai fazer a nossa análise. Else, que é o nosso senão, escreve não é positivo. E aqui a nossa análise se é par ou ímpar. Então, resto do valor por 2 igual a zero é par. Else é ímpar. Então, aqui a gente fez a mesma coisa do algoritmo, só que já usou algumas características de linguagem de programação, que é o if-else. Então, nessa aula a gente viu a seleção dupla dos condicionais, e agora a gente vai começar a ver seleção múltipla nas próximas aulas. Então, valeu, pessoal, até a próxima.